Olá a todos, eu sou a Kenda Aparecida de Souza e nós vamos falar hoje sobre a estrutura para a armazenagem de grãos e sementes. A maior parte das sementes e grãos que são armazenados no Brasil hoje são armazenados nesse tipo de armazenamento convencional, que são armazenamentos em sacos, sacos permeáveis, que vai garantir a troca com o ambiente. Esse tipo de armazéns tem fundo plano em um compartimento único e são caracterizados por blocos individuais, com ruas, para que possa ter a passagem do maquinário, que possa ter fácil acesso a esses sacos. Pode ser construído de alvenaria, pode ser de placas metálicas ou pode ser dos dois. Nesse tipo de armazenamento tem que levar em consideração uma boa ventilação, o piso tem que ser impermeabilizado, o pé direito nesse tipo de armazém tem que ser 6 metros, tem que ser adequado, tem que ter a iluminação tem que ser adequada para o tipo de armazenamento que está correndo e tem que ter uma cobertura que vai garantir a melhor conservação desse produto quando ele estiver armazenado nesse local. Então, são vários tipos de armazéns convencionais, são os galpões ou depósitos. O que são esses galpões ou depósitos? São os locais que eram construções que não foram feitas para finalidade de armazenamento de sementes, mas por algum motivo ou algum imprevisto foi adaptado para ser utilizado para armazenar esses grãos. Então, nesses locais, como ele não foi construído para essa finalidade, então ele não tem portas adequadas, ventilação adequada, então esse é um local basicamente imprevisto. E tem os armazéns convencionais, que são construídos para essa finalidade. Esses armazéns convencionais construídos, eles têm várias normas de construção, como as portas de entrada e saída, o tipo de ventilação, controle de temperatura e umidade relativa, controle de pragas, insetos. Então, tudo isso bem definido. Então, quais são as vantagens do armazenamento convencional? É uma vantagem para o comércio de pequena escala, principalmente para vendas de sementes, O custo de instalação deste tipo de armazém é baixo em comparação ao armazenamento a granel. Tem como se colocar vários tipos de produtos no mesmo local, que não seria no caso a granel, que você for armazenar soja, você armazena somente soja, ou milho, somente milho. No armazenamento convencional, em cada bloco pode ser soja, milho, girassol, o que tiver ali, feijão, porque elas não vão ter contato um com o outro, porque elas estão separadas por sacos e blocos. Então, assim, tem como separar esses grãos, sementes por lote, para a mesma cultivar, então não tem essa variação. E é fácil de retirar esses sacos de dentro desse armazém, do que no caso não seria a granel. Então, qual vai ser o custo, as vantagens, Alto custo da sacaria, Então, também precisa de uma grande mão de obra, então o custo também seria para a mão de obra. Então, precisa também de muito espaço por tonelada. Então, no armazenamento convencional, então como tem que ter o espaço operacional, o espaço onde tem o produto que está armazenado, mas tem que ter o espaço que não seja operacional, onde vai ficar o maquinário, onde tem o trânsito de pessoas, o trânsito de carros, então precisa de um espaço muito grande. Esse aqui é um exemplo de um armazém convencional, então observa-se que as sacarias estão em cima da outra, separadas por blocos, deixando espaços entre esses blocos para que tenha passagem do pessoal. Aqui um outro exemplo, separados por lotes. Também existe um armazém convencional, que é um tipo paiol, que é basicamente uma unidade de fazenda. Esses paióis é utilizado mais para milho em espiga. Então observa que ele está a alguns metros acima do chão, para que não tenha contato com a umidade.
e colocado num local aberto para que tenha essa trocas, né, com o ambiente e para que seja armazenado por um tempo longo, né, esse produto. Aqui um outro exemplo, né? Esse aqui foi construído na Embrapa Milho e Sorgo, esse tipo de armazenamento convencional de paiol. Então, observa-se aqui, né, a diferença entre as unidades armazenadoras de sementes aqui no Brasil, né, armazenadas em sacos, em locais feitos de alvenaria, e uma armazenada no Polo Norte, né, que é enterrada na neve, porque devido à baixa temperatura, as sementes vai por um longo período de armazenamento. Esse banco de sementes, né, tem sementes do mundo inteiro, de vários tipos de espécies, né? Então, esse banco tem a finalidade de uma possível extinção de algumas espécies, já ter preparado essas sementes. Então, o armazenamento a granel. Então, o armazenamento a granel ele vai dispensar o uso de embalagens, né? Ele vai reduzindo o custo operacional, né, devido à reposição e manuseio desse produto. Nesse local é mais fácil controlar, né, o efeito das temperaturas e umidades relativas, o ataque de fungos e insetos nesses grãos do que se fosse o armazenamento convencional em sacos, porque não tem como controlar se um determinado saco está tendo ataque de fungos ou insetos, e no local a granel é mais fácil ter essa identificação. Então, assim, para uma quantidade maior de peso, né, de produto, utiliza um espaço menor em comparação ao armazenamento convencional. Tem uma maior cadência operacional neste local. Esse aqui são os silos verticais, né, um exemplo de silos verticais. Então, observa-se que a altura é maior em relação ao diâmetro, o que é diferente do convencional, que a altura é menor em relação ao diâmetro do local. Esse é o armazenamento a concreto, né? E esse do lado é um armazenamento de chapas de aço. Mais exemplos, né, de silos verticais que são utilizados. Silos de concreto. Esses silos de concreto é mais utilizado em unidades terminais, né? Unidades de armazenamento terminais, que tem uma capacidade maior de armazenamento de produto, e o produto fica pouco tempo nesse local do que nos silos metálicos. Aqui um outro silos, né, de concreto. Esse aqui é um exemplo de um silo que foi adaptado para ser um silo vertical, né, que era convencional, foi adaptado para ser um silo graneleiro. Então, aproveitou que já tinha essa estrutura, então colocou várias outras estruturas onde possa colocar as sementes, né, armazenadas a granel. Aqui são os silos horizontais. Então, observa-se que a altura é menor, né, do que a base. Esses silos horizontais ele tem uma vantagem de ser de baixo custo de produção, mas uma das desvantagens deles é difícil de manter a qualidade desse produto, de fazer expurgo nesse local para eliminação de insetos, ter um método de aeração adequado. Então, se o produto para ficar nesse tipo de silo tem que ficar por um período menor, né, e porque é mais difícil manter a qualidade do produto nesse local. Então, uma das estruturas, né, que esses silos têm que conter são um tipo de descarga durante a construção, né, que são as escalas em forma de V e de W, para facilitar a saída desse produto lá de dentro, né, porque se não tiver for um local plano, tem que entrar com escavadeiras ou pessoa, mão de obra, para retirar esse produto. Então, com esse método de descarga, é mais fácil para retirar o produto dentro desse silo. Aqui um exemplo, né, de outros silos horizontais, né, que foram construídos. Observe-se como que é colocado nesse produto. Observe-se que então o fundo dele é em formato de V para facilitar a saída desse produto e a entrada, né? Então, que se é uma unidade que se encontra aqui em Rio Verde, né? Essa aqui é da unidade da Comigo, né? Que tem a capacidade de 90 mil toneladas de grãos. Nesse sistema tem sistema de termometria.
sistema, né, de termometria durante a massa de grãos, e as correias transportadoras de grãos, né, que precisam ter para poder retirar esses produtos de dentro desse silo. Aqui, né, o silo horizontal. Observa-se que o fundo tipo de piscina, né, para depósito dos grãos. Então, assim, nesses silos horizontais, né, o piso e a parte da construção lateral vai situar abaixo do nível do solo, né, para aproveitar, né, o ângulo de talude, né, como reforço para poder retirada desse produto. Então, assim, as laterais elas são construídas em concreto, né, elas são pré-moldadas com coberturas metálicas, e o fundo em formas, que nem eu falei, plana ou em talude, né, VW ou CMV, né, que é para facilitar essa saída desse produto. Aqui um outro exemplo, né, esse aqui é de um fundo em forma de V, né, essa aqui é a Bang Alimentos, né, que tem a capacidade, esse silo tem capacidade de 100 mil toneladas de grãos, que é localizada na Nova Mutum, em Mato Grosso. A construção, né, de um silo horizontal, observa-se, né, é a construção abaixo do nível do solo, né, as correias transportadoras. Outro exemplo, né, de silos horizontais, bastante difundido e utilizado, né, no Brasil. Então, os silos horizontais ele tem bastantes limitações operacionais. Então, baixa cadência operacional, né, o emprego frequente da aeração. Então, precisa ter uma aeração frequente nesse local, porque nesse local o produto não tem essa capacidade de se manter frio. Então, o aumento da temperatura da massa de grãos é muito mais fácil do que se fosse no silo vertical. Então, nesse local, a massa de grãos tem que ter um teor de água mais baixo do que no silo vertical, né, para conseguir manter a qualidade desse produto durante um período maior. Então, se para fazer o expurgo nesse local é mais difícil, né, devido a que não tem essa translocação de ventilação entre a massa de grãos, né? Então, assim, nesse local, o maior risco de deterioração desse produto é maior do que em relação aos silos verticais. Então, assim, tem sistemas de termometria nesses tipos de silos, mas é muito mais difícil e menos eficiente do que nos silos verticais. Aqui é mostrando, né, como que é o enchimento, né, no silo do graneleiro, né. Aqui é como que é o enchimento, né, desse silo. Observa-se aqui um tipo de enchimento inadequado, onde formou-se um ângulo, né, de talude. Esse tipo de enchimento pode ocorrer quando o produto estiver muito úmido. Então ele não consegue mais escorrer nas laterais, ele vai só se acumulando e sumindo. Ou quando tem bastante, um local com bastante fungos e insetos, isso ocorre bastante. Ok. Então, observa-se que, né, desse enchimento de grãos, né, no armazém, feito em pirâmides, né, em vários ângulos de talude. Então, esse método é o incorreto. O método correto é este aqui, uma operação adequada de enchimento, né, de grãos nesse tipo de armazenamento. Então, observa-se o modo errado, né, porque durante essa descarga, né, de grãos, o grão que está caindo aqui no concreto, ele vai acumular mais aqui em cima, então ele não vai formar um ângulo adequado de talude. A forma correta de fazer a descarga desses grãos é essa aqui, formando este ângulo, primeiramente formando este ângulo, e posteriormente, né, os outros grãos vão caindo, o choque deles vai ser com grão, não concreto, então vai formar aquele ângulo necessário para poder ter um bom armazenamento. Aqui, né, o exemplo, né, de como que seria essa descarga, né, quando está sendo depositado esses grãos no armazém. Aqui uma foto, né, de como que foi realizada essa descarga. Então, observa-se, né, o ângulo de talude, né,
todos os produtos. Então, e também existem os armazéns granelizados, né? O que são os armazéns granelizados? São armazéns que foram, né, que são adaptados, né, para ser um armazém graneleiro. É um armazém convencional, que foi construído para ser um armazém convencional de sacarias, mas devido aos vários períodos, né, da safra, esse armazém é adaptado para ser o graneleiro. Ele, como a estrutura dele foi construída diferente, não é o ideal, mas uma necessidade, esse local está sendo utilizado. Então, que como os grãos, né, são correias, né, para poder depositar e retirar esse grão, né, maquinário também é necessário para poder fazer os ângulos taludes, porque não tem como, não tem um sistema, né, não foi construído para esse fim, então ainda não tem um sistema de descarga, né, e enchimento de grãos que tem o silo horizontal. Então, ele é uma adaptação, né, dos armazéns convencionais, né, para operar com produto a granel. Está sendo bastante usado no Brasil, né, porque várias empresas deixaram, né, de usar o armazém convencional, o armazenamento de sacarias. Então, como já tinha a estrutura toda formada, esses locais estão sendo adaptados, né? Então, aqui um silo, né, que era um silo convencional, aqui o descarregamento, né, com maquinário dentro do silo. Aqui foi feitas estruturas e formas de silos verticais dentro deste armazém para poder colocar, para ser depositado o produto. Então, o silo bolso, que é um sistema hermético, ele consiste de um túnel, né, que é de polietileno de alta densidade, que é construído com 3 camadas, sendo 2 internas pretas e uma externa branca. Essa interna preta é para manter a temperatura baixa dentro desse silo bolso, porque esse silo bolso é colocado exposto ao sol, né? E esse exterior branco é para facilitar que os raios solares não vão penetrar, né, dentro desses silos e vão estragar esse produto. Esse silos bolso é bastante utilizado, né, na época da colheita, quando não tem um sistema de armazenamento adequado devido à alta demanda. Então, sabe-se que no Brasil colhe-se mais do que o sistema de armazenamento é capaz de suportar. Então, nesses períodos é bastante utilizado nas fazendas ou mesmo nas unidades armazenadoras quando não tem local para colocar esse produto, né? Ele é colocado basicamente em local onde que não tem a cultura, né? Local ou com plano levemente inclinado, né? Para que ocorra, para que tenha o escoamento de água da chuva, para que não penetre nesse local. Nesses silos bolso tem uma atmosfera modificada, ou seja, tem abaixo oxigênio, alto teor de CO2, para poder manter a qualidade dos produtos por um longo período, né? Então, como esse local tem baixo oxigênio, então não vai ter uma proliferação de insetos e fungos. Então, o custo baixo, né? Então, um custo de $1 por sacaria. Qual que é o tempo de armazenamento nesse tipo de local, né? Vezes o teor de água. Então, soja, milho e trigo de até 14%, mínimo de 6 a 18 meses armazenados nesse local, né? Entre o teor de água de 14 a 16%, entre 2 e 12 meses, o máximo que esse produto pode ficar armazenado nesse local. E quando o produto está úmido, né, com 16%, entre 1 e 3 meses no máximo esse produto pode ficar armazenado nesse local. Geralmente, quando nas unidades armazenadoras o produto chega úmido para realizar a secagem, mas como não tem espaço e está tendo bastante demanda, as unidades utilizam esse tipo de silos, coloca esse produto úmido lá para esperar quando os outros, né, terminar a sua demanda de secagem e de despacho para poder efetuar essa secagem desse produto. Aqui um exemplo, né, de como que é sendo embolsado nesse produto, nesses silos. Observe que unidade na fazenda, né? Como que é feita a extração depois desse grão dentro do silo. Então, esse foi um resumo, né, dos sistemas de armazenamento convencional e a granel,
são utilizados aqui no Brasil e no mundo. Então, muito obrigada e bom estudo a todos.